Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que você tenha um ótimo dia abençoado. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, do apóstolo João 1:8, que diz assim, se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos enganamos. Nisto a verdade não está em nós. Bem, muitas vezes nós queremos nos defender dizendo que nós não temos pecado, porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não adulteramos, nós não cobiçamos o próximo, nós não invejamos do outro, né? Nós não somos egoístas, nós não somos orgulhosos, né? E por aí vai. E aí muitas vezes nós falamos que nós não temos pecados, né? Queremos nos defender. Mas porém, a palavra do Senhor diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, né? Porque não é verdade, né? E quando Deus deu a ordem lá para Adão e Eva para não comer daquele fruto, eles comeram, eles desacataram a palavra do Senhor, desacataram a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eles não comessem do fruto. Eles não comessem, eles poderiam comer de todos os frutos das árvores que ali estavam. Porém, aquela árvore, né, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para eles comerem. E eles foram e comeram. Eva foi e comeu, deu ao seu marido, e ele comeu, né, e todos pecaram. E todos foram destituídos da glória do Senhor. Ou seja, eles moravam no paraíso, né? E o Senhor Deus tirou eles do paraíso e colocou eles no mundo, né? E aí agora eles vivem ali, plantando, colhendo, né? E ali eles conheceram o que era o mal, eles conheceram o sofrimento, né? Viram ali seu filho matando o seu outro filho e as coisas terríveis acontecendo, né? O que nós vemos até os dias de hoje. E nós, como seus descendentes, né? Nós também carregamos isso, esse sofrimento que nós vivenciamos, o qual não era para ser assim. Porque se eles tivessem obedecido a ordem que Deus deu para eles, hoje nós seríamos descendentes dele, né? De Adão e de Eva, porém desfrutando ali dos bens que Deus ofereceu para ele e para ela, né? Quando nós lemos ali Gênesis, a gente consegue entender, né? Quantas coisas boas o Senhor fez para o ser humano. Mas, contudo, o pecado, né, está à porta. O pecado está à nossa porta a cada dia. E a palavra do Senhor, ela diz que nós, que conhecemos a Deus, que nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, as coisas mudam. Porque agora, quando nós temos Jesus com a gente já não vive mais no mundo, né, sem rumo, sem destino, sem orientação. Não, nós estamos no mundo pecador, sim. Nós somos pecadores, sim, porém nós não podemos viver na prática do pecado. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não vive pecando. Ele não pode viver na prática do pecado. E isso, o Senhor, ele nos ensina. Que em 1 João, ainda no capítulo 3, 9, vai dizer assim, ó, quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque dentro de nós há uma semente divina. Que essa semente é Cristo. Nós cremos em Cristo como o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso resgatador. Então nós cremos nele. Então essa semente que está dentro de nós, ela não nos permite que nós vivamos na prática do pecado. Embora nós sejamos pecadores e uma hora ou outra nós pecamos, nós fazemos aquilo que Adão e Eva fez, desobedeceu ao Senhor, desobedecemos a ordem que ele nos dá na palavra dele. Embora muitas vezes nós fazemos isso, mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. E por isso, todas as vezes que você peca, minha querida, o Senhor, ele nos dá uma chance de confessarmos os nossos pecados. O versículo 9 vai nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, justo e poderoso para nos perdoar. O Senhor, ele nos perdoa. Por quê? Pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor, ele tem grandes coisas para nós e é através de Cristo Jesus. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos crer na obra da salvação, na obra que Cristo fez naquele dia, naquele momento, que todo o nosso pecado foi sobre ele. Então é nisso que nós devemos entender que Jesus fez, é nisso que nós devemos colocar a nossa fé, no sacrifício vivo que Jesus fez por nós, pelo nosso pecado, pelo pecado de Adão e Eva. Então hoje nós temos Jesus que nos liberta. Adão nos colocou diante do pecado. Agora vem Jesus e nos tira desse pecado. Mas é necessário que nós creiamos, é necessário que você creia nessa obra de Cristo. Se você não crê em Cristo Jesus, você vai conviver com o pecado e esse pecado vai te matar aos poucos. E é por isso que muitas vezes a pessoa ela não aguenta
O sofrimento, ela não aguenta as decepções, as tristezas, as angústias. Por quê? Porque ela não crê na obra redentora de Jesus para a sua vida. Então eu te convido a você crer, a você colocar todo o seu pensamento, o seu coração em Jesus Cristo. Desfruta daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem um jardim, um paraíso para você. Mas é necessário que você creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus se fez homem nessa terra. O próprio Deus se fez filho para nos dar vida, a vida em abundância. E essa vida é para nós desfrutarmos ainda aqui na terra, minha querida. Todo o sofrimento, toda a tristeza que você está sentindo, coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos dele, que ele é poderoso para limpar o seu coração, para enxugar as suas lágrimas, para te dar vitória. Creia no Senhor Jesus, porque ele já fez tudo isso por você. E se você crer nele, você vai entender que a palavra dele é para você. Que você possa alinharmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos ensina a viver uma vida vitoriosa. Confessa os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. E o Senhor, ele perdoa. Ele perdoa. Sabe aquela pessoa que chega nele com o coração contrito, com o coração despedaçado, e confessa a ele como seu único Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda. É aí que ele entra com a providência dele para a tua vida. Alinha-se a tua mente à palavra dele, o teu coração à palavra dele. Ore ao Senhor, fale com ele. Ele quer que você viva e desfruta o paraíso que ele fez, que ele criou lá no início de tudo, onde ele queria que nós estivéssemos. Esteja você vivendo essa vida com Jesus, amém? Os problemas vêm, a tristeza vem, mas o Senhor é aquele que enxuga todas as lágrimas. O Senhor é aquele que te dá alegria, que te dá vitória. Tenha bom ânimo, mulher. Seja uma mulher forte, corajosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.